O nosso assunto agora é a OABPrev. O gatilho da conversa é a posse da diretoria administrativa e também do Conselho Deliberativo para o triênio 2014-2016. Mas é claro que esse é só o início da nossa conversa, muito assunto há para tratar com o doutor Luiz Ricardo Marcondes Martins, que é o diretor-presidente da diretoria administrativa da OABPrev. Como é que vai, doutor? Paulo, é um prazer, estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse plano de previdência aos advogados. É uma honra, a gente foi reconduzido a mais um mandato à frente dessa entidade. Então é uma satisfação a gente poder estar levando aos advogados, seus familiares, o que é o plano, divulgar, procurar que o advogado conheça as peculiaridades e venha aderir a esse benefício que a OAB e a CASP oferecem aos seus familiares e a si próprio. Lembrando que, além do Dr. Luiz Ricardo, compõem aí a diretoria administrativa da OABPrev para 2014 e 2016, o Dr. Marcelo Sampaio Soares, que é o diretor administrativo, e ainda como diretor financeiro, o Dr. Marco Antônio Cavezzali Cúria. Bem, doutor, então vamos primeiro apresentar para as pessoas que, porventura, não tenham nunca tido contato com a sigla OABPrev, não tenham ainda tido a curiosidade, o que é a OABPrev? Bom, eu acho que é importante dizer que os advogados e seus familiares não tinham a devida proteção do período da inatividade dos riscos sociais inerentes à velhice, inerentes à morte, inerentes à invalidez. Então, a OABPrev, como todos sabem, todos obrigatoriamente têm que estar vinculados ao regime geral de previdência social. Mas o regime geral ele não consegue alcançar aquele desiderato constitucional de oferecer uma aposentadoria, um benefício, uma proteção completa a todas as pessoas trabalhadoras. Então, a OABPrev, enquanto um plano de previdência privado, vem o quê? Vem complementar e oferecer esse benefício aos advogados, protegendo ele com os benefícios da aposentadoria programada e, como eu disse, do risco de morte e invalidez. Então, é um plano ultra flexível, meio moderno, se encaixa ao perfil do advogado e dos seus familiares. Então, a gente faz um convite, primeiro, para que todos conheçam a entidade. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa das características da entidade, mas é importante que todos conheçam primeiro. E, em segundo, conhecendo, estando devidamente esclarecido das peculiaridades desse plano, façam a sua adesão, porque hoje a evolução do nosso plano é expressiva, né? Os números nossos alcançados da OABPrev nesse pouco tempo de existência da entidade são números bastante significativos e a gente tem certeza que hoje o advogado e o familiar que adere ao plano da OABPrev, que é um participante do plano da OABPrev, ele está protegido, ele está dando a devida tranquilidade, ele vai ter uma vida no período da inatividade com qualidade. E eu acho que isso que é importante. Agora, a OABPrev é relativamente nova, até diria novíssima, não completou uma década, já que foi fundada em 2006. Nesse período, quantos advogados ela já conseguiu atrair e qual o volume ela administra, para a gente dar para as pessoas a ideia da segurança que a OABPrev tem? É importante isso que você aponta, porque em 2001 nós tivemos uma alteração na legislação da Previdência Complementar no país. A Previdência Complementar foi alçada ao nível constitucional e na sua lei complementar de regência das suas atividades, ela possibilitou que entidades de classe criassem os seus fundos de pensão, administrassem os planos de benefício pertinentes aos seus participantes. E a OAB, como pioneira ainda na gestão do presidente Durso, com o Dr. Marcos da Costa e naquela oportunidade também o Tuxo, enquanto presidente da CASP, foram visionários, na verdade, criaram esse plano de previdência para os advogados e, como você bem destacou, nova, pouco tempo de existência, mas a gente já pode dizer que hoje a OABPrev São Paulo é o maior fundo de previdência complementar instituído de entidade de classe no país. Nós temos quase 34 mil participantes, nós temos mais de 340 milhões de reservas, estamos pagando benefício já para assistidos, ou seja, a entidade cumpre a sua missão, atende a sua finalidade, que é dar, como eu disse, a devida proteção. Então, a gente fica muito orgulhoso disso. A gente vem participando desse projeto desde lá de trás, quando o presidente Durso, naquela oportunidade, juntamente com o Dr. Marcos da Costa Cotucho, como eu falei, convidaram a gente para estudar esse plano, para criar esse plano, para oferecer para os advogados e seus familiares. Então, como eu falei, a gente fica muito orgulhoso e a gente acaba de sair de uma reunião da OABPrev, vendo os números como a gente cotidiano e rotineiramente a gente analisa, e a gente tem a feliz informação de que esse mês a OABPrev conseguiu
com que mais de 574 advogados associassem, tornassem participantes do plano de previdência. Então, 574 pessoas no mês aderindo a um plano de previdência privado, a gente acha que realmente o caminho, é esse o caminho, nós estamos no caminho certo. Agora, tem muito para crescer. Eu disse que a OABPrev hoje tem aproximadamente 34 mil participantes, mas eu posso destacar que só em São Paulo nós temos mais de 250 mil advogados, né, em que pese ser o maior fundo de previdência instituído do país, nós temos muito para crescer. Nós temos ainda muitos advogados a serem alcançados, por isso que eu insisto, os advogados têm que conhecer esse plano de previdência, porque esse é um problema da sociedade brasileira, né? Previdência social está sendo debatido aí, foi debatido pelos candidatos a presidente da República, é um problema nacional e a OABPrev vem dar essa solução numa entidade que é feita por advogados, para advogados, onde os advogados têm a possibilidade de ter assento aos órgãos deliberativos da entidade, porque nós temos um mecanismo, por lei, né, da eleição direta participante para ter assento num conselho, e nós acabamos de sair de um certame seletivo, onde foram eleitos 2 representantes para o Conselho Deliberativo, com seus suplentes, para o Conselho Fiscal, enfim, é uma transparência total, a gente percebe uma confiança mútua entre todos ali envolvidos, e, como eu falei, é um caso de sucesso que está dando muito orgulho para a gente. Agora, esse caso de sucesso, é bom citar, ele não está só nesses números que o senhor colocou agora, mas também na forma de ser administrado. Ou seja, há uma independência da OABPrev com relação aos destinos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, ela é autogerida, e eu gostaria que o senhor explicasse o motivo disso e ainda, por exemplo, citar os resultados de rendimentos desse fundo. Tem sido bem gerida. É importante. Na verdade, quando a gente pensou lá atrás ainda, como eu disse, na instituição de um plano de benefícios previdenciário como a OABPrev, nós estamos falando com algo estritamente técnico. Estritamente técnico e vinculado à confiança, né? Previdência complementar é confiança porque é um contrato de longo prazo, você vai poupar durante 20, 30 anos para ter um benefício lá diante da sua vida, e isso você só vai conseguir com confiança, porque é diferente um contrato desse de longo prazo que você não enxerga, não consegue materializar aquilo que você está adquirindo, aquilo que você está comprando. É tua reserva de poupança que tem que ser bem administrada, como você coloca, para fazer o sucesso. Então, essa questão técnica foi muito bem pensado na oportunidade e decidiu-se o quê? Aqueles visionários a que eu me referi, Dr. Duz, Dr. Marcos da Costa, naquela oportunidade, assim, vamos descasar os mandados e vamos blindar essa entidade de qualquer vício, de qualquer possibilidade de arranhão político, porque ela não é uma entidade política. Todos nós sabemos que a Ordem, enquanto maior entidade da sociedade civil brasileira, é um órgão político, teve à frente dos grandes embates na história desse país, mas a OABPrev, em que pesa a importância do nome OAB, e a credibilidade vem muito dos 2 instituidores fundadores, a Ordem, a OAB de São Paulo, conduzida pelo Dr. Marcos da Costa, um grande admirador do nosso plano, um apoiador incondicional, e do mesmo modo o Dr. Fábio Canton na CASP, que é nosso outro instituidor, que confiança total, eles vêm nos apoiando com o grande nome que CASP e OAB tem. E esse caso de sucesso, em que pesa essa blindagem política, apesar da necessidade de estar vinculado ao OAB em termos de nome, em termos de marca, em termos de importância das instituições, a gente conseguiu blindar descasando mandatos. E a coisa é tão gigantesca, né, que a gente consegue imaginar o que vai ser da OABPrev daqui 10 anos, certamente como vai ser o maior fundo de pensão no Brasil pela possibilidade de crescimento, mas hoje a gente vira um caso de referência no âmbito nacional, tanto assim que outras seccionais, e aí eu me refiro à OAB Bahia, OAB Ceará, OAB Piauí, OAB Pernambuco, OAB Sergipe, enfim, outras seccionais que não se sentiram devidamente confortáveis de desenvolver um plano de previdência para aqueles advogados, fizeram o quê? Aderiram ao OABPrev num multiplano instituído. Então, hoje, essas seccionais estão vinculadas a nós. Hoje, o plano de previdência da OABPrev São Paulo oferece o benefício também para o advogado da Bahia, também para o advogado dessas regiões que eu mencionei, e essas regiões, essas seccionais hoje têm assento dentro da OABPrev, elas conquistaram, pela expressivo crescimento de cada um delas, um assento no Conselho Deliberativo e no Conselho máximo da entidade, né?
que hoje tem representantes do Ceará, da própria OAB de Pernambuco. Isso para a gente é mais um orgulho, porque nós estamos fazendo uma referência em termos de Brasil em plano de previdência. A entidade tem muito para crescer, como eu falei, tem muito para a gente fazer, isso é verdade, né? E a gente está tendo que disseminar a cultura previdenciária no brasileiro, né? O brasileiro, e o advogado não podia ser diferente, ele não se preocupa consigo, ele está sempre preocupado com o terceiro, com a sua causa, com o cumprimento do seu prazo. Agora precisa pensar sobre o aspecto previdenciário, porque a única certeza que a gente tem é que todos vão um dia falecer. E será que nós vamos deixar uma devida proteção previdenciária para os nossos familiares? Nós vamos envelhecer, né? Será que nós vamos ter, nesse período da inatividade, uma aposentadoria com qualidade de vida? Então a gente precisa pensar e poupar o quanto antes. Eu costumo dizer que a OABPrev, até pela possibilidade de você ter associados, todos os advogados da OAB São Paulo e associados da Caixa de Assistência, que são os advogados, seus familiares, filhos até 24 anos e cônjuges, e esses podem aderir ao OABPrev, devem aderir ao OABPrev, eu seria mais enfático ainda, nós temos um participante com um mês de vida. O casal de advogados, o participante nasceu, o filho recém-nascido, primeira contribuição com mês de vida no plano da OABPrev São Paulo. Então você imagina, uma criança recém-nascida, que tem 30, 40 anos de possibilidade de acumulação de recursos, vai ter aí uma tranquilidade na aposentadoria, num momento posterior, fantástica. Eu digo, os meus 2 filhos hoje estão na OABPrev desde o nascedouro da entidade, né? Evidentemente já com uma idade de entre 15 e 20 anos, mas enfim, estão fazendo a sua reserva de poupança, é importante, né? A gente está disseminando isso, a gente está falando isso, porque, como eu falei, a velhice chega. Bem, lembrando que você encontra no site da OAB, oabsp.org.br, o link para que você tenha mais informações a respeito da OABPrev. Doutor, para encerrar em breves palavras, qual é o procedimento para o advogado que agora se interessou pela OABPrev aderir a esse plano de previdência voltado à advocacia? Bom, a OABPrev ela tem 2 grandes parceiras, né? Ela tem a Mão Geral, que é a parceira que faz a comercialização, que vai ao advogado, faz a explicação do plano, e aí ele pode nos procurar no www.oabprevsp.org.br, e a gente encaminha um consultor que vai lá primeiro explicar e depois poder vender o plano para o advogado. E nós temos a Icatu, que faz a gestão dos ativos, os recursos que você tinha me perguntado. Por lei, a lei determina que nós terceirizamos para alguma entidade a funcionar pelo Banco Central, porque o advogado em si, eu não tenho, enquanto dirigente, né, um know-how suficiente para poder gerir aqueles recursos garantidores de uma maneira adequada. Então, a lei determina que eu terceirize e, ao mesmo tempo, acompanhe, monitore, porque eu tenho uma responsabilidade pessoal enquanto dirigente, e o nosso plano em termos de rentabilidade vem dando muito certo. O Brasil viveu, em 2013, uma volatilidade no mercado financeiro muito grande em função das taxas de juros e os títulos públicos federais, mas hoje o plano é um plano conservador, né? Nós temos a grande maioria, 90% do patrimônio, hoje numa renda fixa, atrelada principalmente a um CDI, é um plano conservador, com 10% numa taxa variável, mas a gente tem que pensar na rentabilização desses recursos, como eu disse, a longo prazo. 20, 30 anos, essa tem que ser a mentalidade. Então eu agradeço mais uma vez, eu acho que é importante o advogado estar conhecendo, ter a curiosidade, e certamente ele conhecendo os detalhes, como eu disse, um plano flexível, você pode fazer a adesão ao benefício da aposentadoria e você pode fazer, se assim entender, o risco e a invalidez facultativa. Por exemplo, eu tenho 2 filhos meus dependentes, eu vou envelhecer, eu vou aderir a um plano de benefício na aposentadoria programada e vou fazer também o risco de invalidez e morte, porque se eu vier a faltar, a minha família vai estar garantida. Mas não fiz para o meu filho. Meu filho, eu só fiz uma aposentadoria programada, porque ele não tem dependentes, ele não tem nenhuma condição que necessite fazer o benefício de risco e invalidez que é prestado através de uma seguradora. Como eu disse, o plano é flexível, é uma contribuição mínima ordinária de R$ 55 aproximadamente, então ela se encaixa no bolso de qualquer um. Eu convido mais uma vez a todos a conhecer o plano da OABPrev São Paulo.
Doutor, muito obrigado por nos trazer essas informações. Lembrando que nós conversamos com o doutor Luiz Ricardo Marcondes Martins, que é diretor-presidente da diretoria administrativa da OABPrev. Nós vamos continuar falando da OABPrev. Em breve o nosso entrevistado nos trará aqui uma noção de que espaço a OABPrev ocupa entre outras formas de previdência privada no Brasil. Até já. E continuamos a falar da OABPrev. Nesse momento, a nossa conversa é com o presidente do Conselho Deliberativo da OABPrev, doutor Jarbas Antônio Biagi. Como é que vai, doutor? Muito bem, Paulo, e é uma oportunidade muito boa da gente estar aqui para conversar sobre um tema tão relevante para a sociedade e também para todos os advogados, para a nossa classe em particular. Bem, há pouco nós conversamos com o doutor Luiz Ricardo Marcondes Martins, que é diretor-presidente da diretoria administrativa da OABPrev, mas acho importante colocar para as pessoas que nos assistem agora qual é a diferença entre um braço administrativo e também o Conselho Deliberativo dentro da OABPrev. O que faz o Conselho, o que faz a diretoria administrativa? Na realidade, Paulo, essa estrutura, que é uma estrutura legal, a estrutura dos fundos de pensão, ela é uma estrutura que a gente fala da teoria dos órgãos. Eu tenho um órgão pensante, que é o Conselho Deliberativo da entidade, que eu presido. Você tem a diretoria executiva, que é o órgão que executa o trabalho, aquelas políticas que foram traçadas muitas vezes por proposta da própria diretoria executiva. Então, por exemplo, os investimentos. A diretoria executiva pensa os investimentos, propõe, o Conselho aprova e ela vai executar o que nós chamamos de política de investimentos, que está à disposição de todos os participantes. E temos um outro órgão também, que na estrutura de governança não é de menor relevância, que é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, na realidade, ele fiscaliza se aquilo que o Conselho Deliberativo deliberou, pensou, a executiva cumpriu. Então, você entrelaça esses órgãos de forma a trazer maior proteção, maior segurança quanto aos compromissos assumidos, principalmente perante aos participantes, e também você eleva a entidade, o que nós chamamos assim, quando os órgãos atuam, e a gente tem conseguido isso com satisfação ao longo do tempo na OABPrev, com o apoio dos instituidores da OAB de São Paulo e também da CAASP, a gente consegue, na realidade, ter um tom harmônico na administração. Então, observem que são órgãos. Cada órgão ele tem um papel fundamental e, para tanto, ele tem que funcionar. A gente tem conseguido isso de uma forma muito tranquila. O Conselho traça as diretrizes, a diretoria executiva atua, presta contas para o Conselho Fiscal e isso faz um giro e faz aquilo na administração e que também na questão de recursos a gente chama de círculo virtuoso. Sai todo mundo ganhando, né? Por exemplo, agora pela manhã tomamos posse e já surgiram propostas de novos conselheiros lá, no sentido de se adotar uma linha ou outra, até mesmo para a executiva. Olha, precisamos, um exemplo, comparecer em todos os eventos de entrega de carteira e de estagiário. A OABPrev precisa estar presente para que você fomente aquela cultura previdenciária. Então, o Conselho Deliberativo, ele traça de uma maneira geral aqui, mas no detalhe, toda a linha que vai ser adotada pela diretoria executiva. Então, uma vez em consonância esses órgãos, o Conselho Fiscal verifica. Observem que você, de certa forma, um órgão fiscaliza o outro, o que é bom, porque, na realidade, o fundo de pensão, ele administra e executa interesses de terceiros. E o que nós falamos no Conselho, e há uma consonância na entidade, a gente administra o quê? Administra aquilo que o cidadão tem de mais valioso, que é hipotecar após, como foi colocado aqui muito bem pelo nosso presidente, a vida futura dos seus dependentes. Porque enquanto nós estamos aqui, estamos lutando, estamos acumulando recursos, é importante para a nossa velhice e para a nossa aposentadoria, sem dúvida nenhuma. Mas e quando nós não estivermos mais aqui? O que nós queremos para os nossos dependentes? Então, quando o cidadão faz um contrato previdenciário, e essa visão nós temos na OABPrev de São Paulo, podemos falar isso com satisfação, e é isso que nos dá muito prazer, na realidade a gente sabe que o cidadão está contratando para ele, mas nós enxergamos que ele está contratando também, olha, eu tenho advogado que às vezes já falou para mim, olha, eu estou sossegado, porque se acontecer alguma coisa comigo, meus familiares vão na OABPrev. Isso nos dá uma satisfação enorme, que é um grau de confiança fantástico, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Então, o Conselho Deliberativo ele atua nessa linha, como um órgão pensante, um órgão que delibera. Importante também, temos a eleição, né? Então, dentre os nossos integrantes,
nós temos um participante que foi eleito. Volto a dizer, advogado tem que ser participante para integrar qualquer órgão dos colegiados nossos, mas na realidade participou de um certame e que está lá conosco e traz também essa visão de quem foi eleito. Isso é importantíssimo para que todo mundo rema para um bem comum. Às vezes tem uma divergência ou outra num debate, o que é perfeitamente salutar em colegiados. Mas o fato é que está todo mundo caminhando para fazer o quê? Entregar aquele benefício que o nosso advogado, nosso colega contratou, ou um dependente seu que fez a contratação. Então o Conselho tem essa função de pensar, traçar a política e depois acompanhar isso. Lembro que nós temos reuniões mensais, exatamente para isso. Poderíamos ter reuniões trimestrais, mas por escolha nossa, não somos remunerados, quer dizer, toda atividade da classe nós sabemos que são atividades pro bono, mas na realidade a gente tem reunião mensal exatamente para que isso seja muito bem cuidado. Lembrando que o senhor citou posse nesta manhã, nós estamos falando do dia 29 de outubro, tomaram posse também, além da diretoria administrativa, o Conselho Deliberativo, o qual o senhor preside, e como vice-presidente nós temos lá o doutor Rodrigo Lira, além de conselheiros efetivos que são o Edilson Rinaldo Merli, ainda a doutora Aparecida Ribeiro Pagliarini, o doutor Vinícius Maia Lima, melhor dizendo, doutor Jairo Haber e ainda Gilberto Custódio. Já no Conselho Fiscal, nós temos como presidente o doutor José Valente Neto, vice-presidente a doutora Janete Sanches Morales e a conselheira efetiva do Conselho Fiscal é a doutora Fabiana Nunes. Bem, nós temos aí o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo que é programático, tudo que foi estruturado para a OABPrev atende ao que determina o Conselho e como a OABPrev se relaciona com este Conselho. Na realidade, o Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão regulador, o órgão que edita normas complementares para o sistema. Esse sistema, até por ele estar integrado à Previdência Complementar, é importante a gente colocar isso, ela está na Seguridade Social. Ou seja, ela está no campo do seguro social da Constituição. E não é por acaso, porque na realidade o nosso Constituinte ele vê como assim, de uma importância fundamental que a pessoa, além da Previdência Social, ela tem uma Previdência Complementar. E a Previdência Complementar, então, foi inserida ali no campo da ordem social do seguro da sociedade. Como tal, ele é extremamente regulado e fiscalizado pelo governo federal. Isso também está na Constituição, competência do governo federal, da União, fiscalizar as entidades. Nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 109, e que toda essa nossa estrutura que nós estamos falando, os nossos planos de benefícios, eles estão perfeitamente aderentes, ou seja, eles estão de acordo com a lei. E afora isso, como esse sistema ele é dinâmico, naturalmente ele é dinâmico, você tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que ele tem integrantes do governo e tem integrantes da sociedade civil. Então, esse órgão, ele vai editando normas para tornar esse sistema melhor e mais atual. Normas que estão subordinadas tanto à Constituição como também subordinada à Lei Complementar 109. Então, na realidade, esse conselho é o conselho que tem reuniões também mensais ou a cada 2 meses em Brasília, com representantes do governo, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Planejamento, Ministério da Previdência e 3 representantes da sociedade civil, que se reúnem para editar normas, debater o sistema. E lá nós temos debatido pontos muito importantes, né? Até por força até da própria OABPrev, a entidade nossa aqui, quer dizer, eu tenho um assento no Conselho e nós temos discutido assuntos extremamente relevantes para o sistema de uma maneira geral, mas também no particular para a OABPrev. Nesse momento, por exemplo, mas para não ser muito assim extenso, discutimos a questão do resgate parcial, de um novo modelo de tributação, quer dizer, no seio desse conselho, e as normas serão editadas. Muito bem. O senhor traçou num primeiro momento como funciona a OABPrev, a questão do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, também a diretoria administrativa. Isso deu para as pessoas uma noção de como a OABPrev funciona. Agora, entendendo como ela funciona, a gente precisa fazer comparação também com outros planos de previdência que a gente tem aí no mercado, porque o advogado não é obrigado, necessariamente, não é um ferrolho, a escolher a OABPrev. Então, ele precisa de razões comparativas que o convençam a vir para a OABPrev. Como o senhor compararia a OABPrev com outros planos de previdência que a gente tem no mercado em âmbito nacional, ou até mesmo outros fundos que a gente tem por aí?
Na realidade, esse comparativo, quer dizer, no momento que você faz a concepção do plano de benefício, você tem algumas coisas que podem levar o participante a, no momento da escolha, no momento dele pensar, ele optar, né? O fundo instituído, a OABPREV, na sua natureza, ela tem uma vinculação com a classe. E ele também é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ou seja, os recursos são rentabilizados e voltam para o participante. Eles retornam para o participante. Então, na realidade, isso já é uma vantagem no curto prazo, no médio e no longo prazo muito boa. Fora isso, o modelo que nós adotamos foi um modelo na OABPREV que hoje o participante não paga taxa de administração nenhuma. Porque nós temos parceiros que, na realidade, nós temos o nosso custo administrativo bancado. Esse é um modelo traçado também na OABPREV de São Paulo. Então, na nossa entidade, o aporte do participante vai total para a conta dele. Isso também no médio e longo prazo, e até mesmo no curto prazo, ele dá um grande resultado. De forma que, quando ele compara o tipo de investimento, a linha conservadora, a rentabilidade, ele vê que isso foi um melhor negócio, porque, sem dúvida nenhuma, esse modelo de capitalização também, ele é um modelo financeiro, ele tem que estar bem rentabilizado. Nós temos que trabalhar esses recursos, é o que a gente tem feito ao longo do tempo na OABPREV, num tripé, que seria liquidez, segurança, né, e estabilidade ali nas regras para o participante. Então, eu diria que, além de ser gerido pela classe, ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, a rentabilidade histórica que nós temos apresentado ao longo do tempo, ela autoriza a gente falar que tem sido muito bom participar desse fundo de pensão dos advogados. E também nós temos a possibilidade também de portabilidade, que é o participante portar o recurso de outra entidade para a nossa. Sem dúvida nenhuma, nós temos que manter sempre um custo baixo, uma qualidade de serviços boa, no detalhe da rentabilidade, porque a rentabilidade são pequenas diferenças que fazem um resultado muito grande no longo prazo. Isso a gente tem feito. Então, quando ele vai comparar, ele vai estar num órgão de classe, ele vai ter o que nós temos procurado levar lá e vamos continuar mantendo na OAB, que é o modelo da transparência, ele vai ter isso sempre à sua disposição e a rentabilidade também, comparativamente, vai ser boa. E no capital, o fato de não ter a taxa de administração também vai levá-lo a contratar um plano com a OABPREV de São Paulo. Dr. Jarbas Antônio Biagi, presidente do Conselho Deliberativo da OABPREV. Doutor, obrigado pelas informações, parabéns pela posse aí nesse fim de mês de outubro e até uma próxima. Para nós hoje é um dia de festa, como eu disse, é um motivo de muito orgulho a gente atuar na OABPREV. Porque, como eu disse, a gente conseguiu ao longo desses anos, primeiro, levar adiante e com sucesso esse projeto previdenciário e também não podemos nos esquecer daqueles que conceberam a entidade e também dos nossos instituidores que sempre nos apoiaram e sempre foram firmes quando nós precisamos do apoio e viemos buscar, tanto com a OAB de São Paulo, como também com a CAASP. Então, para nós é uma satisfação muito grande e estamos sempre à inteira disposição aqui para vir falar desse tema, que é um tema tão relevante para todo mundo. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Lembrando que mais informações a respeito da OABPREV você encontra no site da Ordem, que lá traz o link para redirecioná-lo até a página propriamente dita da OABPREV, oabsp.org.br.